boa noite. Você que nos acompanha nas redes sociais, seja bem-vindo. No Anjo Education desta noite, trataremos da temática Readequação Curricular em Tempos de Pandemia, com a professora Gisele Rezende, que é mestre em História Social das Relações Políticas do Programa de Pós-Graduação da UFES. Seja bem-vindo, você que chegou, Luísa, bem-vinda. Todos vocês que estão chegando, o nosso abraço, o nosso carinho, depois de um dia de trabalho, né? Tirar esse tempinho para aqui, para vir bater um papo, para aprender conceitos novos. É muito importante isso. Então, esse tema, readequação curricular em tempos de pandemia, nos leva a algumas perguntas, não é? Como estão as aulas remotas? Os nossos alunos estão aprendendo, estão interagindo? Como é que esse processo está acontecendo? O que nossos filhos, ou melhor, os filhos de vocês, telespectadores, Gisele está chegando, estão aprendendo, estão estudando na escola, né? Vou mandar o convitinho aqui para a Gisele entrar. Gisele. Vamos lá. Isso. O que nossos filhos estão estudando? Né? Como é que está esse processo? Como é que está isso? Então é muito importante. Você que está chegando agora, convide pessoas, pega o seu aviãozinho aí do direct, mande para as pessoas que estão chegando. Convide até 50 você pode mandar. Né? Vamos aguardar a Gisele entrar. Então, você aí que ainda não está no nosso canal do YouTube, vá lá, se inscreva. Estou esperando a Gisele entrar. Cadê Gisele? Gisele, estou te esperando. Mandei o convitinho para você entrar ao vivo comigo. Olá, estou te aguardando, tá bom? Bom, então eu agradeço a todos vocês que estão aí. Convidem pessoas para vir conosco. Eu quero lembrar, se você quiser receber material das nossas lives das terças e quintas, vai lá no meu perfil, @ednarocim.oficial, se inscreva lá no Telegram, né, que você vai receber semanalmente todos os conteúdos que nós estamos trabalhando aqui e outros presentes, tá certo? Então aí, o som tá chegando bem, a imagem tá chegando bem. Dá um joinha aí quem tá chegando, quem tá aí ao vivo conosco. Estamos só aguardando a Gisele entrar, né? Isso, Sônia tá aí, Gisele. Tô aguardando Gisele entrar. Vamos lá. Boa noite, Edna. Ei, Gisele, boa noite. Bem-vinda. Vocês, muito obrigado. Que Obrigado por essa saudade. noite agradável com os amigos, pessoal de Guriri, de São Mateus, Vitória, de todo o território do nosso estado. Muito bom Isso estar com aí, Gisele. vocês hoje. Isso aí, Gisele, eu fico muito feliz, trabalhamos juntas, não é? A gente tem uma relação assim bem próxima e eu fico muito feliz que você tenha aceitado o nosso convite. Então eu estou relembrando para as pessoas que estão aí, que quem quiser receber o nosso material às terças e quintas, é só acessar o link que está no perfil da minha bio e vocês vão acessar aí o Telegram e vão receber todas as informações. Nós também temos os quadros às terças e quintas das nossas lives. Na próxima quinta agora, 6/8, às 20 horas, nossa convidada é a Sayonara Toledo Gil, que vai tratar do assunto sobre perfil comportamental, dando continuidade ao que a Flávia trabalhou na semana passada. Não é? E vai ter sorteio, hein? Surpresa para quinta-feira. E na próxima terça, nós continuamos com o And Education e nós trataremos da temática sobre perfil, uma performance de gestão para resultados, com a diretora escolar Vanusa Batista.
Ok? Então vocês não podem perder a live de quinta da semana que vem, de todas as lives. Bom, Gisele, é um prazer ter você. Você que é professora de História da Rede Estadual, atualmente você está aqui na Superintendência de São Mateus, você teve uma participação extremamente importante como redatora do currículo Capixaba, né? Você tem outras formações que eu vou deixar para você falar a sua trajetória. Então é muito importante ter você aqui para a gente discutir que os meninos, que esses estudantes estão estudando nesse período de pandemia. Existe um currículo? O que é BNCC? Existe um currículo capixaba? Ele foi adequado? Não foi? Gisele, então fale um pouquinho da sua trajetória e sobre essa BNCC e currículo capixaba começando. Meu nome é Gisele Rezende, eu sou professora de História da Rede Estadual, sou jornalista, fiz História na UFES, fiz pós-graduação em História e Cultura Afro-Brasileira na PUC Minas, fiz uma pós-graduação em Turismo e Desenvolvimento Sustentável, com ênfase nessas questões geográficas, e mestrado em História Social das Relações Políticas, também na UF. Sou natural de Vitória, estou na rede estadual desde 2004. Minha trajetória como professora se inicia na EJA. Tenho muito respeito com essa modalidade como professora de português. Um abraço à minha primeira diretora, Ângela, a Escola Dolfina Zamprogno, uma escola do Estado, município de Vila Velha, minha família que está em Vila Velha, alguns amigos, olha a Escola Wallace de Guriri acabou de entrar, que prazer estar com vocês hoje. Também já vi os amigos... A Dena também está aí. Isso, olá. Os amigos de Itaúnas, que carinho. Espero que Vaguinho, Naná já vi aí, que Vivian também esteja nos assistindo. Um prazer, família querida da nossa comunidade. E inicio minha trajetória, então, na sala de aula, na EJA. Em 2014, assumo como professora de História. Meus colegas também dessa escola estão assistindo, a escola Judite Góes, em Ponta da Fruta. Celina já mandou um abraço, dizendo que estaria conosco. E lá permaneço, tenho a oportunidade de estar em sala de aula quando a BNCC inicia o processo de elaboração, de consulta pública. E em 2017 eu assumo na assessoria de currículo, papel de redatora do currículo de História, na SEDU Central, como técnica. E, além de cuidar do currículo, a assessoria também tem um professor especialista de cada componente curricular para tratar de questões diversas a respeito do seu componente, né, na rede estadual. Sim. Vou falar um pouquinho sobre currículo hoje, readequação curricular e desse período que eu estive também na assessoria. Um abraço aos colegas queridos da assessoria de currículo da SEDU. E em 2019 eu me localizo na Superintendência de São Mateus, onde permaneço fazendo parte da equipe de apoio pedagógico. Obrigado, Edna, por toda a vivência nesse ano, fazendo parte da comunidade do território de São Mateus, Conceição da Barra, Pedro Canário, conhecendo um pouco dessas unidades, né, escolares que estão sob supervisão da Superintendência de São Mateus. Um abraço aos colegas também, a toda a equipe, todos os técnicos. Muito bem, Gisele. Então, com a implantação desde 2019 da BNCC, muita coisa mudou, né? No ensino. Então, a gente pode destacar para um início de conversa uma intensificação para um novo olhar sobre a educação nos seguintes parâmetros, né? O maior protagonismo dos estudantes, uma maior inserção de tecnologia
e novas metodologias de avaliação. Queria que você começasse a falando sobre isso. E tem um trecho da BNCC que diz assim, o que se trata da inserção tecnológica, e destaca a frase, né? Que é o quê? Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as práticas escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Tudo a ver com o momento que estamos vivendo hoje, não é, Gisele? Então, diz pra Sim. gente aí sobre o protagonismo, a inserção de tecnologias e as avaliações da BNCC, para a gente começar. Sim. O aluno, o estudante, de acordo com a BNCC e com documentos anteriores também que a BNCC está alinhada, ele, além de ser protagonista, ele é visto, esse estudante, como um sujeito autônomo, único, com características próprias, que está inserido dentro de um contexto histórico, de uma comunidade, e que isso deve ser visto no currículo, que é elaborado a partir da BNCC de uma forma muito respeitosa. Além disso, há de se dar destaque também, além do protagonismo e dessa percepção de sujeito autônomo para o aluno, há de se pensar também no professor. É um documento Uhum. que pretende a autonomia desse profissional. Autonomia em relação às unidades temáticas, as suas inserções dentro do trimestre. A gente vai falar um pouco, além do protagonismo do aluno, da autonomia do professor. Quanto à maior Uhum. inserção de tecnologia, sim, em todos os componentes curriculares, além de estar previsto nas competências gerais, nós encontramos essas questões relativas a novas tecnologias e como a utilização sua utilização como ferramenta de ensino-aprendizagem. E novas metodologias de avaliação. A avaliação ela aparece de uma forma muito amplificada desde o texto introdutório do documento da BNCC e também do novo currículo do Espírito Santo. Ela foi temática de um primeiro momento de formação nas redes do nosso estado, e também é previsto que a avaliação tenha muito destaque nas próximas formações. Estão previstas aí 4 momentos presenciais de prática, e a avaliação também vai ter essa percepção de ser pensada em sua prática. E ainda há a proposta de escrita de cadernos metodológicos e também pensando a avaliação em cada componente curricular e essa perspectiva de ensino-aprendizagem por habilidades e competências, além de outras nomenclaturas que a BNCC traz, outras questões que agora estão instauradas dentro dessa normativa. Sim, Gisele, nós temos presente aqui secretária municipal de Educação de Boa Esperança, Jerusa, nós temos diretores de escola, nós temos ações, nós temos amigos, colegas de trabalho, sejam todos bem-vindos. Um grande beijo, desculpe se a gente não falar o nome de todos, porque a Aldeia está aí, minha mãe está aí, um beijo para vocês também. Bom, aí vem uma outra fala aqui importante, Gisele. Em linhas gerais, esses pressupostos, eles estão incluídos no currículo capixaba? Com certeza. Com certeza, nós lembramos que o novo currículo do Espírito Santo, ele respeita o texto da BNCC e o que Uhum. acontece são adições, algumas ênfases e também dar uma perspectiva sobre a nossa territorialidade. A grande Sim, característica também é essa questão, esse respeito às nossas regiões, ao estado, às especificidades do Espírito Santo e das etnias que aqui habitam, passam. E quanto a esse contexto de Covid, o ano de 2020 ainda se torna um agravante a questão de ser uma transição de 2 referenciais curriculares.
Esses pressupostos, principalmente as questões das tecnologias, como pensar esse trabalho remoto, a gente inicia com a TV, muitos webinários tanto para técnicos quanto para professores. Hoje mesmo realizou um webinário sobre práticas exitosas no desenvolvimento do projeto de vida. Então, toca essas novas questões trazidas pelo currículo. Algumas escolas onde a TV, as videoaulas disponíveis não estão tendo uma inserção por causa das especificidades do aluno, da própria comunidade. Algumas estão usando rádio comunitária. Nós também temos uma plataforma escolar. Estamos vivenciando um momento de muitas webconferências, de uso do recurso de salas online para diálogos entre professor e aluno, também entre os servidores, entre os gestores. Amanhã, às 16 horas, por exemplo, nós temos uma webconferência com temas sobre os novos desafios da gestão escolar. Professores utilizando de lives, canal no YouTube para a própria superintendência, aulas gravadas, produção de vídeos, animação, uma produção muito grande por parte dos estudantes. A própria SRE de São Mateus tem teve um efeito muito positivo, ter elaborado um concurso que são janelas abertas, onde os estudantes puderam produzir vídeos tratando questões do currículo, questões novas como as habilidades socioemocionais, além de formações em plataformas em regime colaborativo, sobre as emoções para os professores. Há de se destacar a plataforma Vivencer e também o Instituto Península, que são os realizadores, junto com a SEDU e os municípios. Então, essas especificidades do momento da pandemia nos levam a outras situações, a vários cenários. Nós também temos as atividades sendo impressas na escola. As novas tecnologias, há de se lembrar, não atingem toda a nossa rede. Nós temos estudantes com algumas especificidades, várias situações. Também estamos realizando avaliação diagnóstica online, tanto externa, produzida em parceria com o CAED, da Universidade de Juiz de Fora, quanto interna, produzida pelos nossos professores, por componentes curriculares, alguns sendo realizados por área, várias situações. Sim. Gisele, tem muitos professores aqui nos acompanhando. Um abraço para vocês, quem está chegando agora, Rosilene que entrou e outros que entraram. Vão respondendo ali para a gente, tá bom? Por exemplo, como é que está na sua escola? Está indo bem? O currículo está sendo trabalhado? Houve uma readequação? Os professores estão atendendo os alunos nas suas especificidades nesse momento de pandemia? Quem quiser colocar a sua contribuição, vai colocando aí, vai escrevendo. Como é que está no município de Boa Esperança? Está trabalhando? Os demais municípios, né, que fazem parte da Undime, que, não é, Gisele? A gente vai falar agora aí. Então, só quero dar os parabéns para a Superintendência Mateus com esse projeto do concurso Janelas Abertas. Eu mesma votei em vários aí que me mandaram os links, tá? Trabalho muito bonito, então de parabéns. Né? Então, assim, o que a gente pode dizer agora, Gisele? Esse breve histórico da BNCC, em consonância com o nosso Estado, quais foram, assim, teve semelhança, teve diferença em relação ao texto original? Quais as grandes mudanças que você observa que foram implantadas no currículo do nosso Estado? Tem algo que você gostaria de destacar? Tem mudança de nomenclatura? Tudo ficou igual? É o mesmo currículo? É a mesma coisa? É componente curricular? É disciplina? Como é que a gente fala essa terminologia importante para você, pai, que está nos acompanhando, e mãe, né? Para você, professor, né? Precisa se adequar à nova terminologia do novo currículo. Diz aí para a gente, Gisele. O novo currículo ele é alinhado à BNCC. A BNCC ela tem que ser vista como uma matriz de conteúdos, como é um documento referencial para que cada estado e municípios pudessem inscrever os seus novos currículos. O texto original da BNCC deveria ser mantido,
e foi mantido por todos os estados. O que aconteceu na escrita dos novos currículos foram adição ao texto original, adição ao texto da BNCC. Há de se lembrar que a BNCC ela é prevista num pacto nacional, ela é prevista pelo PNLD, esse Pacto Nacional entre os Estados, a partir da sua homologação, que acontece em dezembro de 2017. Cada estado deveria começar uma equipe pró-BNCC. É um processo colaborativo entre estado e municípios para cada componente curricular. Houve redatores da rede estadual e também da municipal, nós vamos falar sobre isso. E as nomenclaturas mudaram algumas e outras são semelhantes já ao nosso currículo anterior, com uma perspectiva de trabalho, de habilidade, adquirir habilidade para se chegar a competências específicas e gerais. Nós temos a ideia de unidade temática para aquele conteúdo guarda-chuva, que seria, por exemplo, no caso de história, a Idade Média. E nós temos os objetos de conhecimento, que seriam abordagem dada aquele conteúdo, guarda-chuva, por exemplo, dentro de Idade Média, um objeto de conhecimento é o papel da mulher na sociedade feudal. Nós temos também as cruzadas. Então, seria abordagem para aquela unidade temática. Nós temos também a ideia de componente curricular no lugar de disciplina. Entendam componente curricular como disciplina, o componente curricular de história, de matemática. Nós temos também, como normativa, como parte integrante do documento, pensar as questões sobre habilidades socioemocionais, algo que já está no cotidiano da vida do professor, da escola, né? Esse contato com a comunidade, com cada aluno, com cada família. Tratar as emoções faz parte, pensar as emoções faz parte de pensar as ações para o ensino-aprendizagem. Então, nós temos a perspectiva de habilidade para competência já existe. Talvez a novidade seriam 10 competências gerais, previstas na BNCC e mantidas no novo currículo do Espírito Santo, que o aluno deve adquirir de forma progressiva e dentro das suas complexibilidades de cada ano série até o final da educação básica, né? Pensar também a ideia de projeto de vida, de educação integral, que é diferente de educação em tempo integral, pensar essas questões do professor com autonomia, o aluno como um sujeito ativo nesse processo de ensino-aprendizagem. Então, dentro dessa perspectiva, assim, uma mudança de nomenclatura. Lembrando que a BNCC ela passa por 2 consultas públicas até ser aprovada em sua terceira versão, como eu disse, ao final de 2017. Então, a partir de 2018, inicia-se aí esse projeto de política pública de que cada estado, em regime colaborativo com os municípios, escreva um documento que garanta matrizes de conteúdo, matrizes, né, de unidades temáticas para todo o território brasileiro. Nessa perspectiva, a BNCC ela vai ao encontro de países que estão progredindo na área da educação e previsto aí em documentos anteriores à sua elaboração. Então, o texto original é mantido, o que acontece são adições e há uma mudança de nomenclatura. Sim, tem uma contribuição da Dena aqui e outras, que ela destaca que esse momento é um momento de aprendizagens contínuas na área da tecnologia, que está impulsionando essa comunicação e a inclusão nesse momento novo de Covid e, ao mesmo tempo, a inclusão digital favorecendo a aprendizagem, né? Vamos ver se a gente tem mais. Claudinha chegou. Adriana Bonato também está aqui. Ela disse, a superintendente
Regional de Nova Venécia, que diz: acredito que a readequação curricular nesse tempo de distanciamento configura um dos principais desafios dos professores no planejamento das APNPs. Fala depois um pouquinho para a gente, é só ver se tem mais alguma contribuição aqui. Eu acho que se alguém colocou alguma contribuição que eu não li, coloca de novo, porque fica difícil às vezes a gente voltar. Gisele, fala um pouquinho disso aí das APNPs. O que é isso, Gisele? As APNPs é uma ferramenta que o professor pensa nesse momento em que ele está lecionando em formato EAD. É um formato novo, ele vem junto com essa plataforma, com o escolar, o professor, então ali ele pensa ações a partir também das videoaulas que são disponibilizadas na TV. Essas videoaulas há de se destacar que num primeiro momento houve uma parceria com o estado do Amazonas. As PNPs são pensadas a partir desse material, desse desenvolvimento das habilidades dentro dessas videoaulas e também outras ações que o professor realiza para que o aluno adquira aquelas habilidades e conteúdos, no caso do médio. Nós vamos falar sobre a diferença nos dois currículos. Então, assim, há de se destacar o projeto escolar e dentro dele houve esse processo de disponibilização de videoaulas na TV, em alguns canais, e essas videoaulas tanto do Amazonas no primeiro momento, e agora nós temos também o Ideação, que aí já é uma produção feita pelos professores da nossa rede e que norteiam aí a realização dessas APNPs, que são essas ações que o professor realiza para que o aluno em isolamento social, em distanciamento, tenha acesso e adquira determinadas habilidades dentro desse contexto de se chegar a competências. Sim, tem uma contribuição aqui, educação e inclusão. Boa noite, tive o prazer de ser pedagoga da GI, profissional de peso na educação. Aí um elogio para você, é mesmo, eu a recebi na regional no ano passado, foi um enorme prazer ter você conosco, Gisele. Então, assim, se a gente pudesse dizer, Gisele, dessa implantação das APNPs, desse processo do novo currículo, essa readequação. Teve formação? Como é que foi para poder implantar um currículo novo? E principalmente nesse momento agora de pandemia. Porque tudo é muito novo para o professor também, tudo é muito novo para as famílias, para os estudantes, né? Eu fico imaginando, que aposentei agora recentemente, tá assim, deve estar uma doideira, entre aspas, desculpa a expressão, mas muito serviço, muitas webs, muitos webinários, muita formação online. O que o recurso tecnológico tem feito para aproximar aluno e professor, fazendo essa coparticipação, né? Eu participo daqui, você dali, e a educação está acontecendo. Ó, a Verusca está dizendo, Gi, pessoa estudiosa, maravilhosa, competente, é isso aí. Então, Gi, coloca para a gente aí, Gisele, essas ações realizadas. Teve algum momento de formação de professor? Porque a gente tem município também, os municípios que estão aqui em regime de colaboração, não é? Você sabe destacar quais foram os municípios, todos os 79, né? 79 municípios do estado estão inclusos nesse regime de colaboração? Alguns ficaram de fora por serem sistemas de ensino? Como é que é isso? Um abraço a Verusca. Primeiro, Verusca também é redatora do novo currículo do Espírito Santo, professora de português da Rede Municipal de Linhares, uma amiga querida. Um abraço também. Eu vi que o Luciano, meu colega do curso de História, entrou também. Um forte abraço. Abraço a todos que compartilham um pouco dessa noite conosco. O currículo ele precisa ser praticado, e para que ele seja praticado, que o seu texto, que os nossos professores e gestores tenham familiaridade com esse documento, façam uma leitura assertiva, precisamos de formação. Houve uma formação inicial, geral, acerca dessas nomenclaturas, em 4 módulos. O Cefop esteve conosco,
além da Undime, dos nossos parceiros do município. Foram 4 módulos no ano passado em formato EAD, uma formação sem dúvida inicial apenas no 4º módulo, que o professor especialista entrava na sua área de conhecimento, no seu componente curricular. Para esse ano, antes da pandemia, era pensado, organizado 4 regionais, 4 momentos presenciais, onde nós pensaríamos as práticas a partir desse novo currículo. Por conta da pandemia, essa agenda não pôde ser cumprida por enquanto. Então, há aí uma perspectiva de continuidade na formação para que esse currículo se faça na prática de forma efetiva. Quanto ao regime de colaboração entre Estado e Undime, entre os municípios para a escrita do documento, o Espírito Santo ele tem 75 municípios do Espírito Santo aderiram ao novo currículo, 3 escrevem seu próprio documento, seu próprio currículo alinhado à BNCC para submetê-lo ao Conselho, ao MEC, ao Ministério. Os 3 municípios, por conta de curiosidade, são Vila Velha, Vitória e São Mateus. Nós tivemos para cada componente curricular sempre um professor especialista da rede estadual e outro do município. Por exemplo, História, nós escrevemos junto com um professor do município de São Mateus. No caso de língua portuguesa, a Verusca representa a Undime e o município de Linhares. Nós temos a Silvano, Rogério como redatores do Estado. Então, de acordo com o componente curricular e com a quantidade de habilidades, nós chegávamos a ter até 3 redatores, 2 do Estado, do município, mas sempre 2 representações. Então, pensamos oficinas, a ideia de trabalhar o currículo na prática também nessas regionais, de forma presencial, e elaboramos também alguns documentos para auxiliar a leitura do currículo. No início do ano, os redatores elaboraram um documento de transição que foi encaminhado para as escolas e para os municípios. Esse documento é muito importante, o resgate deste documento nesse momento, porque ali está o que é semelhante, quais as diferenças, que unidades temáticas estão em outro ano do ensino fundamental, mudaram, progrediram para anos posteriores ou desceram para outros anos. A gente tem essas questões em todos os componentes curriculares de mudança mesmo de unidades temáticas, de conteúdo. Escrevemos também um documento de orientação curricular com sugestões de abordagem para esse formato EAD. Então, já está previsto também a construção de cadernos metodológicos para pensar avaliação, para pensar práticas de ensino exitosa, para pensar essas questões de escassez de material em algumas temáticas que ganham muita força no novo currículo, como as questões relativas ao Espírito Santo, ao território, a histórias regionais, a personagens históricos do nosso estado. Aqui no extremo norte nós temos uma diversidade de personagens históricos esquecidos, então há um respeito também com os povos, com as comunidades tradicionais que fazem parte do estado, e nós sabemos que material didático em história do Espírito Santo ainda é algo escasso. A gente tem um material muito grande de produções para academia, nas universidades, para uma leitura para os pesquisadores. Então, a gente precisa adaptar também material didático para que esse currículo se faça efetivo. Então, muitos desafios, além da gravidade da pandemia, para praticar o currículo, e precisa de formação.
E Gisele, tem duas contribuições. Uma dizendo que por mais que ela tenha as oportunidades, também esse momento está sendo um momento também de exclusão, porque nem todos conseguem acompanhar o que está acontecendo e esse conteúdo chegar a todos os estudantes capixabas, e isso de maneira mundial, isso não é só no Espírito Santo, isso é uma pandemia. Então, é corrigir essas arestas, é ver onde você pode chegar com uma outra possibilidade, né? Então, aqui a Silvana Barros, um beijo, Silvana, está aqui dizendo que a gente tem que parabenizar os profissionais da equipe gestora da SRE, da Secretaria de Estado de Educação, pelo trabalho de direcionamento da rede, elaborando essas diretrizes, orientações, né, para direcionar o trabalho dos professores lá na ponta, dos gestores, dos pedagogos e dos professores lá na ponta. Gisele, então agora aqui, vamos lá. Aí tem mais uma que é importante pensarmos que esse momento também está produzindo exclusão, e isso é muito sério. Não pode fugir ao planejamento do fazer pedagógico, com certeza. Se de uma maneira não está chegando, tem que chegar de outra, né, Gisele? Gisele já até colocou isso. Eu queria agora que você colocasse para a gente como que ficaram esses conteúdos. Essa readequação curricular foi feita? Como é que ela foi feita, principalmente aqui na sua realidade? Como é que isso está sendo orientado para os profissionais das escolas, diretores, pedagogos, professores, até chegar no nosso estudante, no nosso pai, nossa mãe que está em casa, tendo que trabalhar, tendo que acompanhar a educação do filho nesse novo formato, um formato que alguns chamam de EAD, outros chamam de estudo remoto, outros falam numa copresença mediatizada por um recurso tecnológico. Como é que ficou o conteúdo? Fala um pouquinho do trabalho que está sendo feito, desse direcionamento. Nós temos trabalhado com um documento muito importante que foi produzido pela equipe de currículo, pela assessoria, pelos redatores dos componentes curriculares, que é uma tabela que agora o professor ele está fazendo uso dela a cada PL, uma tabela de readequação curricular. Essa tabela ela nos traz 5 colunas e ela é muito elucidativa para esse momento de isolamento em que nossas escolas estão fechadas, em que nós passamos por um período longo em que o ano letivo não estava sendo contabilizado. Agora, a partir de 1º de julho, nós retornamos com o ano letivo efetivamente. Então, ao desafio, estamos terminando o 1º trimestre. O tempo é algo que não corre a nosso favor. Temos ainda um novo documento, um novo currículo para ser apropriado. Lembrando que o novo currículo é para ensino fundamental, anos iniciais e anos finais, e para a educação infantil. Para o ensino médio, o novo currículo alinhado à BNCC ainda está de ressaltar esse ponto em processo de escrita, de aprovação nos conselhos, de revisão. É previsto que ele chegue às escolas para ser implementado, que o ano de transição seja o ano que vem. Então, nós temos 2 documentos curriculares, dependendo da modalidade da etapa que esse professor atende, ele precisa estar praticando 2 referenciais curriculares distintos, tem que ter essa pasta no seu PL diariamente dos 2 currículos, do documento de transição, se apropriar no site escolar para pensar até essas questões levantadas por uma pessoa que nos assiste, que é a questão de não chegar a todos os estudantes, da exclusão. Então, precisamos pensar outras ações para esses estudantes, que atinjam esse estudante, que garantam a sua permanência nesse ano tão atípico. Então, a tabela de readequação curricular ela é importante porque ela traz uma classificação para os conteúdos, né, para as habilidades. Essa classificação é uma classificação feita para os redatores, especificamente para este momento de transição e também de pandemia.
Sim. As habilidades elas vão ser classificadas em estruturantes e habilidades de desdobramento. As Ah, isso estruturas, é novo, né? É para esse momento de pandemia, não é? isso, Gisele, as redes municipais, então, nós teremos aqui, quem está nos acompanhando, nós teremos do Espírito Santo, Vilmar Brito, que é o presidente da Undime, ele vai trazer essa temática depois, falando da Undime, como é que está sendo essa movimentação com os municípios, o que tem sido feito, não é? Então, assim, a nível de Estado, esse documento formatado por estudo remoto, ele é híbrido e ele existe, ele está acontecendo então para as duas redes, para um DIME, para as redes municipais e para a rede estadual também? isso, ele foi escrito também dentro desse processo de pandemia, em regime colaborativo, tendo a participação também dos municípios que se envolveram na escrita do currículo e dos demais também que estão sendo atingidos por esse documento que é elucidativo, porque traz as possibilidades das habilidades de desdobramento, que devem ser consideradas como complementares, que para este momento pandêmico o professor ele tem autonomia para colocar só as habilidades estruturantes em seus planos, seus planejamentos, em seus planos de aula para esse momento específico. Assim que nós retornarmos no próximo ano, todas as habilidades, tanto as estruturantes quanto as de desdobramento, terão que ser tratadas, apropriadas pelos nossos Revistas, né? estudantes. Sim, Isso. é um documento colaborativo, em parceria também com a Undime. Um abraço ao Vilmar. Elaina, tão querida, Lígia, nossa coordenadora. Um abraço, Roseli, são grandes profissionais aí dos nossos municípios. Domingos Sim. Martins, Cariacica. Nós temos várias pessoas que entraram, a gente já dá um beijo para todo mundo que está nos acompanhando. Nós estamos com 29 pessoas, a gente estava com 31 agora a gente já está com 30 de novo, entrou mais um, e é assim. Agradecer a cada um que está aqui. Quem quiser saber mais informações, até sobre outros temas que a gente já fez, sobre o impacto dessa pandemia, tem as lives lá no ednarocim.oficial, é só você acompanhar pelo GTV. Todas terças e quintas nós trazemos assuntos diferentes. As terças relacionadas à educação, é o And Education. Às quintas é o And Inspiration, pessoas que inspiram pessoas a despertar novos talentos ou se desafiar e vencer. E esse momento está sendo um momento, Gisele, também de desafios tecnológicos para o professor e para os estudantes. Os estudantes tiram isso de letra, não é? Eles já adoram esses recursos midiáticos, aplicativos, fazer jogos, configurar a educação gamificada. Nós vamos trabalhar também aqui com o Fábio nas próximas semanas, né? Então, assim, tudo isso também é novo. Veio de novidade um currículo, uma implantação de um currículo, e junto a ele uma educação pandêmica nesse momento, trabalhando um isolamento, né, um distanciamento social. E a gente já tem visto pela TV que alguma rede do Rio de Janeiro, por exemplo, particular, tentando voltar, mas com muita cautela ainda dos pais. Nós fizemos uma pesquisa essa semana, 1.500 pessoas acessaram o nosso Instagram numa temática, não é? Porque é possível voltar às aulas agora, nesse momento de pandemia? Não é possível. E muitas famílias, muitos pais, muitas mães responderam: meu filho sem vacina não volta para a escola. Então, assim, a gente não sabe os rumos do que a educação do Estado do Espírito Santo vai tomar nesse regime de colaboração. A gente respeita a decisão, mas a gente também tem que dizer, esse momento é um momento de salvar vidas. Né? É possível fazer uma educação mediatizada? É possível, está aqui sendo colocada. Mas a gente fez também, Gisele, uma enquetezinha no nosso story
do Instagram perguntando, né? Os alunos estão interagindo? Está tendo uma aula? E 50% responderam que sim, tá ok, né? 50% disseram que não, estão com muitas dificuldades de acesso. Então, essas dificuldades, elas existem, né? Então, assim, é normal, e no momento que a gente está passando agora. O que você teria para dizer? Alguma sugestão, alguma situação para acalentar, né, os profissionais que estão nos ouvindo, ou que sejam mães, pais, preocupados com a educação de seus filhos? Nós temos o exemplo das nossas escolas no campo, algumas em assentamento. Por conta dessas discrepâncias de público, nessas especificidades dos nossos estudantes e dessas comunidades, dessas escolas em relação ao acesso à tecnologia, à internet, nós temos relato de muitas escolas que estão trabalhando só com formato de entrega de atividade Sim. impressa. Nós temos também alguns professores, algumas escolas da nossa regional, o relato de professores que desenvolveram videoaulas, que em salas, alunos que fizeram podcast, desenvolveram animação. Então, assim, nós temos uma gama muito diversa de público e de produção e de recursos utilizados para este momento que é novo, onde todo mundo está reaprendendo. Eu sempre falo com os professores, com os nossos gestores, que para a gente terminar de forma exitosa esse ano de 2020, a gente precisa ter muita cautela, muita empatia. Há uma proposta de retorno presencial, ainda não sabemos se isso será possível, se isso acontecer, só vai acontecer no momento em que houver segurança para os nossos profissionais, para esse retorno. Então, na realidade, no presente, o que nós temos é esse formato EAD. Então, as adaptações são diversas. E, além disso, nós estamos tentando um atendimento bem individualizado com as escolas da nossa regional, em consonância com esse momento também de transição curricular. Há de se lembrar, mais uma vez, que a BNCC ela é um documento norteador, BNCC não é currículo, há um currículo escrito alinhado ao texto desse documento, houve adições. A BNCC tem que ser vista como um documento histórico, ela tem a sua perspectiva positiva, mas nós temos também questões críticas, todo documento ele também sofre críticas, coube aos redatores do Espírito Santo preencher lacunas em relação ao documento original. Então, assim, quero enfatizar que é o momento dos nossos professores se familiarizarem com o currículo. Nós ainda, dentro do apoio escolar, corrigimos atas, diários de resultado final, alguns documentos oriundos da escola. E é perceptível que ainda há uma confusão entre BNCC e currículo, Ed. Então, é preciso deixar claro nesses momentos que nós estamos em diálogo, que o debate deve acontecer sobre o novo currículo nas escolas, que a formação é essencial para que a prática aconteça. Só a cargo, né, de já tentar mostrar para vocês como que o currículo tenta o preenchimento dessas lacunas em relação à BNCC. A BNCC ela traz 13 temas integradores. Pensem os temas integradores como os temas transversais organizados em eixo, né? Saúde, ambiente, ética, cidadania. Os temas integradores, então, são 13 da BNCC. O novo currículo do Espírito Santo possui 19 temas integradores. E é esse o documento que escolas privadas, o Estado e 75 municípios precisam se familiarizar. Desses 19 temas integradores, dos 13 da BNCC, 2 sofreram adição pelos
redatores do Espírito Santo. É o caso de diversidade cultural, não havia de forma enfática nos temas integradores questões que estão presentes nos documentos anteriores à BNCC, como questões relacionadas à diversidade étnica, religiosa. Então, houve esse preenchimento no documento do Espírito Santo, está lá o tema integrador do novo currículo: diversidade cultural, étnica e religiosa. Questão acerca de gênero, sociedade, relações de poder, estão presentes também como tema integrador demarcado, como está nos PCNs, nas diretrizes. Nós temos também um tema integrador da BNCC, que é educação para o consumo. Os currículos, os curriculistas, os redatores do Espírito Santo acrescentam a palavra consciente a esse tema integrador. Para dar uma gama maior de possibilidades para esse professor pensar esse tema integrador. Além disso, Gi, só um minutinho aqui. Tem uma participação aqui bem interessante, a gente segura aí que a gente volta, tá? Nesses temas integradores aí. Então aqui está dizendo, né, que a Dena faz uma colocação de Murran, que ela diz da educação da imprevisibilidade. Será que nós estamos preparados para uma educação assim? Então, Dena, o que a gente está vivendo hoje é isso, não é? Tendo que trocar a roda, trocar o pneu com o carro em movimento. É bem isso que eu acho que o mundo todo está vivendo, tendo que se readequar não só na educação, mas na saúde, na economia, na situação familiar, em todos os contextos sociais, religiosos, filosóficos, questão de vida, relações, né? E a BNCC, o currículo, ele trata disso. Inclusive, por exemplo, aqui tem uma outra realidade, né? Com mãe e adolescente de TDAH, que estão dando conta sozinha, apesar de toda essa dificuldade, né? Então, aqui está falando de Cariacica, ó. Professor em Cariacica, em uma periferia onde a minoria tem acesso. A mãe de um adolescente TDAH que não está dando conta sozinha de fazer tudo que tem que fazer, apesar de tudo que tem sido feito. Então, assim, a gente entende que tem muitas situações, é uma situação de fato nova para todos, inclusive para os estudantes, que têm se desafiado a uma autonomia ainda muito maior, porque eles têm que buscar essa educação em casa, com auxílio da família, todo mundo numa situação meio que eu trabalho e também estudo junto com meu filho agora, readequando a esse novo momento. Entrou Valdeise também, de São Roque do Canaã. Um beijo, Valdeise, a todas as pessoas que entraram, né? Eu quero dizer assim, Gi, a gente está quase terminando, né? Dizer que os nossos profissionais, eles são valentes e guerreiros, eles enfrentam qualquer situação, dão as mãos e seguem em frente. Eu acho que a educação está mostrando isso, não deixar a peteca cair mesmo em tempo de pandemia, numa situação difícil como essa. A gente está chegando aqui, a gente agradece, né, a todos que entraram, Vilmara que entrou agora, um grande abraço, todas as pessoas que entraram, que estão conosco. Gisele, para a gente encerrar, o que você diz para nós, que a gente está quase chegando no nosso tempo? Tem alguma dica? Tem alguma dica? Tem alguma sugestão? Um abraço ao Gustavo, aluno querido de Ponta da Fruta. Vi vários alunos, vários colegas. Prazer estar com vocês. É tempo de se reinventar. É tempo como do imprevisível, de tentar com a máquina em movimento estar pensando novas ações para que essas habilidades estruturantes sejam apropriadas pelos nossos alunos. É tempo de ponderar também, de ter muito bom senso e zelo com a sua saúde, com a saúde do próximo. A dica que eu dou para você, professor de artes, de educação física, de todos os componentes curriculares, quando se depararem com habilidades, que pensem um processo de ensino-aprendizagem na coletividade. É tempo de readequar essa habilidade para um formato, para uma perspectiva de aprendizagem individual
E se essa coletividade for intensa, for muito necessária de se ressaltar, então que pense alternativas para que esse aluno trabalhe, adquira essa habilidade de forma coletiva com a sua família, no seu lar, porque o mais importante nesse momento é ter zelo com a sua saúde e com a saúde do próximo. E lembrem-se, os hábitos nunca mais serão os mesmos, os processos de ensino-aprendizagem também não, e ainda temos o desafio de estar nos deparando com um novo documento curricular. Então, os professores da nossa rede e dos municípios que aderiram ao documento, muita cautela, de forma muito concisa no preenchimento da última coluna da tabela de readequação curricular. É outra dica que eu dou. Você nunca vai ter uma ação só para o desenvolvimento de uma habilidade, por causa da diversidade do nosso público. Então, provavelmente, você vai ter que pensar 3, 4 ações para o desenvolvimento de determinada habilidade e unidade temática. Ações como deixar atividade impressa na escola, elaborar uma videoaula, ir na plataforma para postar uma atividade. Então, muitas são as facetas desse profissional, de forma muito respeitosa com esse profissional que está também na linha de frente, que são os professores. Nós. Sim. Prazer fazer parte desse grupo. Então, a gente agradece imensamente cada profissional, cada colega, cada pessoa querida que entrou, mesmo que a gente não tenha tido a oportunidade de falar o nome. Receba o nosso carinho, o nosso abraço. A você, Gisele, muito obrigada por você estar aqui contribuindo com as pessoas que estão em casa, nesse distanciamento social, recebendo uma informação importante. Várias pessoas parabenizando, Claudinha, Aldeir, Verusca e outras pessoas dando os parabéns, batendo palminhas. Então, assim, foi um prazer. Agradeço sua disponibilidade, porque você foi assim, disse sim prontamente, como sempre você faz. Então, parabéns pelo seu trabalho, pela sua grandiosidade, pela sua excelência naquilo que você faz. E, assim, agradeço também a todas as pessoas que entraram, que estão nos acompanhando. Quem não assistiu aqui ao vivo vai poder assistir pelo IGTV, que a gente deixa salvo. Quem quiser ter outros conhecimentos, acesse aí o perfil que está o link que está no meu perfil do Instagram. Clique no link, vai lá para o Instagram, vai lá que você vai ter todas as informações e a gente deixa um pensamento. A única pessoa que está educada é aquela que aprendeu a aprender e a mudar. Carl Rogers, né? Então, quem é que está educado? Quem aprendeu e aprendeu que precisa mudar, se remodelar sempre. Gisele, suas últimas palavras? Agradeço a oportunidade, me coloco à disposição para voltar em outras noites, para continuar o bate-papo sobre temas integradores. Tanto a falar, passou tão rápido, foi momentos tão agradáveis. E que felicidade em rever aí pessoas. Obrigada pelo carinho. E um abraço forte, uma ótima semana para todos nós, com muita cautela. Fiquem em paz. Isso. Aí tem uma última contribuição aqui de Dena que diz: tempo de se reinventar, isso mesmo, Dena. É apropriado para qualquer educador. Obrigada, Edna, Gisele. Bom viajar na sensatez de vocês. Edna, cheia de força, já aposentada, e Gisele no início de uma carreira. Gente, muito bom. Muito obrigada a todos vocês. Gisele, você mora no meu coração. Muito obrigada por tudo. Foi um prazer estar com você e com todos que nos assistem e nos acompanham. Então, a gente se despede dizendo que quinta-feira tem live de novo e a gente fala com Sayonara Gil, que ela é coach de carreira e ela vai tratar de uma temática dando continuidade ao que a gente tratou na quinta, que é análise de perfil comportamental. Você vai bem com o seu comportamento? Como é que está a sua vida pessoal e profissional? E vai ter sorteio, viu, gente? Vai estar muito legal. Gi, um grande beijo, fica com Deus. Um Um beijo para abraço, todo tchau, mundo. tchau. Tchau.